Há poucos dias atrás eu estava vendo um vídeo de um pastor falando sobre evangelismo mundial e realmente um vídeo fantástico sobre a missão, a importância da missão. Porém eu quero fazer uma observação, e jamais isso aqui é uma crítica ao pastor, à sua explanação, mas ele disse algo que vale a pena eu observar aqui nesse vídeo para vocês, falando do fim. E então virá o fim. Ele falou que, conforme está em Mateus 24, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhas a todas as nações, né? Em testemunha a todas as nações, então virá o fim. E Jesus deixou isso muito claro, né? Mas aí ele falou que ele não se preocupa com profecias, e quando vai sair o decreto, se tem a ver com alguma autoridade religiosa ou não, essa é a última autoridade religiosa, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Porém, queridos, eu quero trazer aqui para vocês um esclarecimento que vale muito a pena a respeito dessa mensagem de Jesus, então virá o fim. Como eu gosto de antecipar as coisas para vocês, quero dizer que o evangelho que está sendo pregado atualmente, ele não pode parar. Mas ainda que esse evangelho chegue até os confins da terra e todo mundo seja evangelizado, não é esse evangelho que Jesus falou e então virá o fim. Mas como assim não é esse evangelho? Para quem conhece o Espírito de Profecia, é o evangelho em sua pureza. A igreja precisa primeiro ser sacudida, e então receber o poder do Espírito Santo, só o trigo, e no poder do Espírito Santo, na chuva serôdia, o evangelho puro, ele vai cumprir essa profecia. Então, no alto clamor, essa profecia será cumprida, conforme Jesus disse ali, e então virá o fim. Observem por que eu estou dizendo isso. É importante a gente relembrar algo que Salomão disse em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E também o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 20, ele deixa claro, não desprezeis as profecias. Então, acho que aí esses dois textos bíblicos já seriam o suficiente para convencer-nos sobre a importância das profecias, que não é bem assim, nós não podemos desprezar profecias, não havendo profecia, o povo se corrompe. E agora vocês vão ver a importância desse texto, talvez como nunca, queridos. Sobre o decreto. Porque o decreto ele é um botão que aciona o fim mais do que a pregação do evangelho. Por que o decreto? Porque justamente o decreto, quando sai o decreto, a imagem da besta, é ele que vai separar o joio do trigo. E aí vou mencionar um texto para vocês, que Deus, a questão que está tão próxima, que é o decreto, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E Deus terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Vocês estão vendo aí? Então observem, para que Deus tenha um ministério puro, leal, santificado, preparado para a chuva serôdia, que é na chuva serôdia que vai ser dado o alto clamor, conforme Apocalipse 18, verso 1. Depois dessas coisas, que coisas? Do capítulo 17, o decreto. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo e a terra inteira foi iluminada com a sua glória. O evangelho que será levado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, é o evangelho em sua pureza, queridos. E isso só ocorre no alto clamor, pelo poder do Espírito Santo, na chuva serôdia. Exatamente. Então, veja bem, Deus é que está no comando das coisas. Embora o evangelho que está sendo pregado hoje por todas as igrejas não deve parar essa obra, jamais está fazendo um trabalho evangélico. Mas o evangelho que vai ser pregado e então virá o fim é a igreja pura, a igreja depois de sacudida, só o trigo, o ministério puro, leal, santificado, recebendo o poder do alto, porque esse evangelho não é só para pregar para aquelas pessoas que não têm conhecimento, é para tirar o povo de Deus de Babilônia, entendeu? Por isso que é o evangelho em sua pureza. Olha só, vê se isso não faz sentido. O evangelho que tem que ser pregado em todo mundo, ele tem que tirar
o povo de Deus de Babilônia das doutrinas falsas. Então, quer dizer, só no alto clamor, sob o poder do Espírito Santo, na chuva serôdia, é que realmente vai se cumprir o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Conforme Apocalipse 18, vi descer do céu outro anjo, e a terra inteira foi iluminada com a sua glória, e ouvi uma voz do céu dizendo: caiu Babilônia, e a outra voz do verso 4, sai dela, povo meu. E no verso 5 diz: porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Então o verso 5 mostra que a chuva serôdia só vai ocorrer, essa terra toda ser iluminada, quando os pecados de Babilônia se acumularem até o céu. E quando os pecados de Babilônia se acumulam até o céu? O Espírito de Profecia responde: quando a lei de Deus for invalidada por legislação, ou seja, quando as autoridades mundiais entrarem num concílio, num consenso de adotar medidas, impor leis que vão de encontro às leis de Jeová. Exatamente, aí a lei de Deus foi invalidada por legislação, e então Deus vai derramar seu poder sobre uma igreja purificada, que já vai ser provada nessa prova, e aí o evangelho realmente alcança todos, o evangelho em sua pureza. Por isso, queridos, que as profecias estão muito bem entrelaçadas aí com essa mensagem a respeito do fim do mundo, e então virá o fim. Grande abraço.